Teve uma ocasião que ele pergunta se a pessoa quer ser curada, a pessoa tá querendo ser curada, ele fala, É em você... João 5, lá Porque- em Betesda. Porque ele não vai curar uma pessoa que não queira ser curada e a pessoa tem que falar. Ele não obriga a cura em ninguém. Isso é maravilhoso. Então, é o Qual que paralítico como de que é? Betesda. Como que é O cara tá lá há 38 anos. Quer dizer, uma vida inteira. 10 anos a menos do que você tem de idade, tem 48, né? Então, 38 anos ali na beira do tanque de Betesda, que era um amontoado de doentes que criam que uma vez no ano as águas eram agitadas por um anjo. E quando as águas eram agitadas, o primeiro que se pusesse, caísse, se jogasse dentro da água, ficaria curado. Aí ele nunca conseguia, porque o cara era aleijado, ele saía ali querendo pular dentro da água, outro caía antes. Aí Jesus chega, sabendo e conhecendo a condição dele, se aproxima do homem e pergunta, tu queres ser curado? Poxa, né? O cara fala, ei! E é a Que ele pergunta fala? psicológica mais maravilhosa possível, porque ninguém é curado se luta contra a cura. Isso vale pra tudo, Pra né? tudo. Você quer que eu te ame? Porque a pessoa às vezes não quer seu amor. Você pode se blindar pra qualquer bem nessa vida. Você quer que eu te cuide de você? É. Eu vou cuidar, mas você quer? Se a Você pessoa não quiser, aceita. você aceita. Você acolhe. Se você nem o se cara que tá fechar, com problema de droga, se ele não quiser... nem Deus entra. Exatamente. Deus respeita teu livre-arbítrio. É muito bonito isso, porque... Você tem que desejar. É. E aí o homem ouviu aquela pergunta de Jesus, tu queres ser curado? E aí o texto diz lá em João, no capítulo 5, que o homem, ao ouvir aquela pergunta, ele olhou para Jesus e se viu curado. Ele se imaginou curado. Ele se enxergou curado. Aí Jesus disse, levanta, toma o teu leito e anda. Olha só como a pergunta, tu queres ser curado? Gerou no indivíduo uma reconstrução, um regênesis pessoal. Ele viu o mundo dele recomeçar, um resetting total da vida, ele se viu curado. Aí Jesus disse, levanta, toma o teu leito e anda. E o cara se botou em pé, saiu correndo e pulando. Foi uma coisa maravilhosa. Então, palavras, que foi o que você perguntou, tem um poder extraordinário, meramente na troca humana. A gente está falando de palavras mudando para bem. E a maldição. Então, como é? Porque o que a gente pensa é assim, quanto mais a pessoa é conhecida, quanto mais a pessoa é visível, na teoria, tem mais gente desejando mal para ela também. Como se blindar para isso? Porque senão é pior você ser mais conhecido, né? Porque tem mais gente desejando o teu mal. Teoricamente seria, mas depende de quem você é. Porque, por exemplo, eu estou dizendo desde os meus 18 anos de idade que se a terra inteira se juntar para desejar o meu mal, cai tudo por terra, porque eu sou invulnerável, impenetrável, o meu escudo é inatravessável. Então a palavra tem poder, mas depende de contra quem. Tem que encontrar uma vulnerabilidade do lado de lá e tem que encontrar um acoplamento, tem que encontrar um outro mal recíproco, plantado na mente, no coração do outro indivíduo. Porque se aquele contra quem você deseja o mal é uma pessoa que não deseja o mal de ninguém, é uma pessoa que ama, o escudo do amor é invencível. É uma pessoa que olha e que tem luz nos olhos, como Jesus diz. Os olhos são a lâmpada do corpo. Ele não está falando do globo ocular, ele está falando do olhar. O teu olhar, a tua projeção de olhar, de pensamento, a tua interpretação da vida, se é boa ou se é má, ela se é má, vai fazer com que tudo à tua volta se torne treva. Mas se você tem um olhar bom acerca das pessoas, você ilumina a vida dos outros, a sua e a dos outros. Foi o que Jesus diz, está lá em Mateus, do capítulo 5. Se a tua luz, a tua mente, o teu pensamento,
o teu desejo é bom para com a vida, você se torna um farol da existência, fazendo bem a todo mundo. Por outro lado, se você tem essa perspectiva de interpretação amargurada, negativa, irada, não perdoadora, acumuladora de misérias no coração, invejosa, perniciosa em todas as suas interpretações, você é um ser não só tóxico. Essa semente vai germinar do mal. Você vai contagiando. É gente que você, em mim, não pega nada. Mas eu sei quem é a pessoa. Eu sinto quando elas chegam. Eu vejo quando elas se aproximam. Eu olho, e minha mulher também tem uma sensibilidade enorme. Diz, meu Deus, essa pessoa está muito mal acompanhada. Nossa! Tá muito. Agora, eu tenho medo disso? Nenhum. Eu tenho a compaixão daquela pessoa, começo a orar por ela, pedir a Deus que a mude. Mas nós somos máquinas naturais de bem e de mal. É por isso que a Escritura diz que a gente não deve amaldiçoar ninguém. Ninguém. Em primeiro lugar, porque a maldição que eu profiro contra você é como um bumerangue. Maldição é desejar mal também. É desejar, é o mal dizer. Eu quero que, tomara que... Ele vai acabar... É querer a coisa ruim caindo sobre o próximo. E às vezes a pessoa se amaldiçoa sem perceber. É um bumerangue. Não. Às vezes ela fala, eu não sei tal coisa, eu sou meu fim é não sei o quê. A pessoa está se amaldiçoando. Tem gente que é uma maldição, uma auto-maldição ambulante. Isso tem um poder maior até. Porque ela falando, ela está declarando uma coisa sobre ela, né? Ela se auto-sabota em tudo que faz. Ela é o seu pior inimigo. Não tem nada mais horrível quando o cara consegue ser um inimigo de si mesmo pior do que a torcida organizada do planeta todo contra ele. O cara se torna pior para si mesmo do que qualquer ação do diabo contra ela. Não tem diabo pior para o ser humano do que esse sentir autodestrutivo do indivíduo contra si mesmo. E tem gente que faz isso com uma convicção horrorosa. São pessoas autotóxicas que se envenenam por inteiro e contaminam frequentemente toda a família. Contaminam aonde estão, porque não raramente os que estão à volta dela são totalmente indefesos. Não sabem se defender ou não têm a consciência daquele significado. E aí, meu Deus, o que acontece é que essas pessoas são como um cobalto ambulante. São seres que são césio aberto, vazando contágio para todos os lados. Aonde elas passam, se encontram pessoas igualmente vulneráveis ou abertas, ou da mesma natureza, ou com as acoplagens preparadas para o acolhimento da maldade, ou gente medrosa, apavorada, porque essa é outra coisa. Um indivíduo que crê na maldição recebe a maldição. A pessoa que olha para a maldição com superstição e diz, ai meu Deus, aí bate não sei o quê, fica com todos esses aparatos de defesa, sem saber, ele está validando o significado do desejo maligno do outro contra ele. Porque quem de fato está blindado contra isso passa despreocupado, tranquilo. Como diz lá o texto do livro de Números, no Velho Testamento, quando conta a história de um bruxo chamado Balaão, que foi contratado pelo rei de Moabe, chamado Balaque, para amaldiçoar o povo de Israel no deserto, e o cara foi trazido lá da Mesopotâmia. A função era jogar uma maldição. Uma maldição contra o povo, porque ia entrar na terra e eles iriam guerrear contra Israel, eles estavam com medo, já tinham visto as vitórias anteriores de Israel sob o comando de Moisés, e ele contratou esse cara para amaldiçoar o povo todo. E aí Deus disse, não amaldiçoa esse povo, porque eu abençoei, tu não vais amaldiçoar. E aí ele não foi a primeira vez, mas depois, diante de tantas ofertas e benefícios financeiros e de bens, ele cedeu e foi. Mas chegou lá
E em 3 ocasiões ele tentou amaldiçoar. De uma posição, quando ele foi amaldiçoar, o que saiu foi bênção. Aí o cara disse, poxa, eu te contratei para amaldiçoar e tu abençoaste. Aí ele disse, não, daqui eu não consigo, eu estou vendo o povo inteiro, é gente demais. Aí ele foi mudando até que ele chegou num ponto em que dava para ver só uma nesga do povo. Aí, daqui, quem sabe, eu amaldiçoo, vendo só um fragmento do povo. Tentou amaldiçoar, mas não conseguiu. Aí ele disse, no meio da tentativa de maldição, ele disse, porque contra este povo não vale encantamento, porque o Senhor abençoou, quem amaldiçoará? Dos baldes deles brotarão fontes de águas vivas, significando dizer que onde não havia fonte, a bênção e a graça de Deus estava tão presente que até do balde brotariam fontes. E aí pronunciou uma bênção maravilhosa e linda que está lá no texto de Números. Isso no Velho Testamento. Acerca de Abraão se disse isso, abençoado seja aquele que te abençoe, e amaldiçoado seja aquele que te amaldiçoe. Isso lá no primitivismo. A pessoa que amaldiçoa, ela tá trazendo para ela também uma coisa... Uma carga horrorosa. Porque você vê algumas pessoas realmente que fazem esse tipo de coisa constantemente, o final delas nunca é bonito, né? Não. Parece que elas vão sendo corroídas por dentro, né? Rapaz, olha, se maldição pegasse contra quem anda na luz, eu já tinha morrido há muitos anos atrás.